Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será ética e vida cristã. Amém? Você tem vivido a ética cristã? Se não, vamos viver. É linda a ética cristã. É a maneira que Deus nos coloca para darmos bons testemunhos, não é mesmo? Amados, na minha caminhada cristã, eu parei de acreditar em palavras bonitas e profetadas. Parei mesmo. Eu fui frustrado com tantas profetadas na vida. E passei a observar as atitudes e os comportamentos. Estes dois nunca mentem, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, conforme Filipenses 2,15. Jesus é a minha razão de viver. Princípios da moral e da ética cristã. Vamos aprofundarmos um pouco sobre esse conhecimento, né? Ética e vida cristã. A maneira que Deus quer que nós andemos, conforme o teu querer. Filipenses 2,15 diz, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Para Deus diz que nós somos a luz do mundo, nós temos que brilhar nas trevas, deste mundo tenebroso e jaz o maligno. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de gerações pervertidas e corruptas, nós temos que fazer a diferença. Amém? Amado, certa vez um missionário falou de Jesus para Mahatma Gandhi. E ele disse que aceitaria sim o Cristo, mas que o problema do cristianismo eram os próprios cristãos, que não viviam os ensinamentos de seu mestre. Uau! Maus testemunhos de muitos, infelizmente. Muitos dão maus testemunhos e vêm a querer sujar a nossa imagem. Não é mesmo? Portanto, não se deixe levar pelas más companhias. Viva a ética e a vida cristã, conforme a vontade de Deus. Amar Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5,14. Isso significa, amado, dar sabor e ilumine a vida das pessoas com atitudes semelhantes ao que Jesus nos ensinou. Sermos sal da terra e luz do mundo. Os valores cristãos, amado, devem ser o que nos diferencia na sociedade. A pessoa tem que olhar para a pessoa cristã e reconhecer, ali é um cristão, ali é o homem de Deus. Por isso precisamos memorizar os princípios básicos da moral e da ética cristã para darmos continuidade a este chamado. O Senhor nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo, fazermos a diferença. Amém? Amado, um sério problema para a igreja acontece quando o dinheiro se torna o principal valor de fato e com isso o evangelho é desmoralizado, bem como a falta de ética escandaliza ao invés de dar testemunho de Cristo. Isso aí, infelizmente, acontece em várias denominações, né? Os pastores, os líderes, começam a ficar apegados a bens materiais e não dá mais importância à obra de Deus, dá importância às coisas seculares. E isso aí, amado, devido ao mau testemunho de muitos cristãos, este assunto, na verdade, é tema de vivência e não apenas no discurso. Tiago 22 fala muito sobre isso. Muitos pastores mesmo, se deixam se levar pelo poder, pela riqueza e se desvia do chamado. Quais são os princípios morais e ética do cristão? Vamos conhecer? Amém? Vamos refletir sobre alguns princípios morais e éticos cristãos.
primeiro princípio dos moral cristã. A vida cristã deve ser regada pelo ensino da palavra de Deus, que nos ensina o que é correto. Os cristãos primitivos eram reconhecidos por sua vida de santidade, que os diferenciava na sociedade. A primeira reunião na igreja, amado, no Concílio de Jerusalém, definiu padrões básicos para a moral cristã com respeito à idolatria e à imoralidade, conforme Atos 15, 28 e 29. No tempo de depravação moral e movimento cristão, foi associada à filosofia do estoicismo, que ensinava uma vida regrada e pura. Houve um concílio em Jerusalém para definir esses padrões de ética e de moral. Um cristão tinha que dar bons testemunhos. Tem que dar bons testemunhos. Sobre os princípios morais cristãos, podemos refletir que a moral cristã não é moralismo. Não é moralismo, não. É um dever, caráter e moral. Lá em Colossenses 2, 20 e 23 diz: se vocês morrerem em Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo. Nós temos que ser separados, amado, as coisas do mundo. As coisas do mundo não nos pertencem mais. Nós vivemos aqui para propagar o Evangelho e nada mais. Não toque nisso, não coma disso, não pegue aquilo. Amado, todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrina de homens. Os homens criaram doutrina, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. O homem não pode usar barba, o homem tem que usar o paletó, o terno completo, gravata. Jesus nunca usou gravata, amados. Jesus, ele era nazireu, ele era barbudo, era cabeludo. Não só ele, como todos os judeus na época, era cultura. Eles não usavam ternos. Hoje não, tem que usar o terno para levar a palavra. O traje é bonito, é. Mas não é tudo. Jesus está alojado em nós, no nosso coração. Não é nas vestes. Jesus nunca usou terno. Na época de Jesus, a cultura era túnicas. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo. A palavra de Deus diz tudo. Nem tudo é possível, mas tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. É isso que a palavra de Deus diz. Nós temos que saber o que agrada e o que não agrada a Deus. De fato, amado, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promover um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra a inclinação da carne. A pessoa se veste bonito, fala bonito, ora bonito, como um sepulcro caiado por dentro. Tudo podre, tudo em decomposição. Amar a moral cristã é, em primeiro lugar, para si mesmo e não para os outros. A moral cristã tem que estar dentro de nós, nosso caráter, nossa moral. Cada um deve saber o que é certo ou errado para a sua própria vida. A gente tem que saber o que é certo e o que é errado. O fruto do Espírito coloca em nós o domínio próprio. Lá em 1 Tessalonicenses 4:4 fala sobre isso. O oposto disso, amado, é o moralismo, que impõe princípios para as outras pessoas. Tem pessoas que põem princípios, colocam fardo, mas eles não têm o princípio, eles não carregam o fardo, eles não suportam o fardo que eles dão para as pessoas. Não adianta colocar muitas regras sem viver de coração o que ensinamos. As coisas de Deus, amado, não é teoria, não é prática. Por isso Jesus disse
no Sermão do Monte, que até quem olha a mulher com desejo já está adulterando. Mateus 5:28. A regra anterior era apenas não adulterar, mas o mestre, o próprio Jesus, mostra que isso pode se tornar legalismo e a pessoa continuar desejando o pecado. A pessoa não adulteraria, mas estava desejando. Isso ali era pecado e Jesus foi bem claro. Não é apenas quem comete o adultério, mas quem o deseja, já está pecando. Então isso é moral ética. A moral ética, amada, se baseia na liberdade responsável. É uma liberdade com responsabilidade que nós temos. De fazer o certo e o que é errado. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6:12 diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você já sabe o que é certo e o que é errado. O cristão sabe os princípios, os mandamentos do Senhor e tem que viver neles. A graça de Deus, amado, nos capacita a entender o que é melhor para nossas vidas e escolher o bem. Sempre o bem, jamais o mal. Somos livres para decidir, mas obrigados a assumir as consequências das nossas escolhas. A Bíblia fala que os nossos pecados são perdoados, mas as consequências não somos livrados. Todo pecado tem consequência. Essa liberdade, amado, não pode ser confundida com libertinagem, conforme em Gálatas 5:13. Por isso o texto de Coríntios acima nos orienta que a moral cristã se baseia em coisas lícitas, coisas permitidas que agradam a Deus. Todas as coisas me são lícitas. Exclui o que não é coerente, porque nem todas as coisas me convêm. Nós temos que excluir aquilo que não agrada a Deus, porque o próprio Deus diz, mas nem tudo me convém. Evita coisas viciosas. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós temos domínio próprio. Quem tem Espírito Santo de habitar tem domínio próprio, para não deixar se contaminar, não deixar se dominar por nenhuma delas. Amar, nós temos que buscar somente o que edifica, mas nem todos me edificam. Nós temos que procurar coisas que edificam, pessoas que têm o mesmo pensamento que o nosso. Baseado nisso, para saber se algo é moralmente cristão, será preciso perguntar se é algo correto, coerente, se não domina, principalmente se edifica o nosso próximo. Nós temos que pensar nessa área. É correto? É permitido? É agrada a Deus? Agrada. É coerente? É. Amém. Se não for, descarta. Pelo contrário, se for algo ilícito ou proibido, uma coisa inconveniente que pode ser viciosa e se prejudicar alguém, então não está de acordo com a moral cristã. Sai dela, povo meu. Afaste-se dessas pessoas. Amada, a vida de Cristo é o maior exemplo de moral. Cristo viveu aqui, ó, foi tentado em todas as áreas, mas ele não pecou. É um exemplo de moral. E ele nos deixou esses princípios éticos na prática, não é negócio de teoria, não. Jesus viveu na carne como um homem, ele viveu na prática, ele foi tentado em todas as áreas e não pecou. Ele morreu sem pecado, ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões, as nossas, e não a dele. Amado, o cristianismo surgiu como uma comunidade de seguidores de Cristo e por isso tinha um modo de vida comum entre si e para com a sociedade que serve de exemplo de amor e união até os dias de hoje, até os dias atuais, conforme Atos 2, 42, 47. Muitas pessoas se falam que é crente. Crente todo mundo é, crente é aquele que crê. Só o ateu que não é crente, mas os demais todos são crentes. Até Satanás é crente, que ele crê. Mas nós somos cristãos, seguidores de Cristo. A diferença é grande de um cristão para um crente. Crente é todo aquele que crê. Se você crê em qualquer coisa, você é um crente. Se você não crê, você é um ateu. Agora nós, cristãos, somos seguidores de Cristo, aquele que esteve aqui na terra, fez sinais, prodígios, maravilhas, nos ensinou os princípios éticos,
morreu, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o Pai e promete voltar, buscar a igreja, nós. Amado, cada cristão sabia o que fazer, o que não fazer para o bom andamento da comunidade, conhecendo e vivendo os valores éticos cristãos. Todo cristão, o verdadeiro cristão, ele sabe o andamento da comunidade, sabe como conviver em grupos. Sobre os princípios éticos cristãos, podemos aprender que, primeiro, a ética cristã é prática e não teórica. Nós temos que ver na prática, não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Tem pessoas que são ouvintes, conhecem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas não tem nem a prática. Só a teoria. Romanos 12, 20 e 21 fala: façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos ajudar alguém, não importa quem. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades nas regiões celestiais. Amado, no Sermão do Monte, Jesus fez uma releitura da lei, ensinando que não basta apenas não matar, não adulterar, não mentir, mas é preciso amar todas as pessoas e não querer fazer o mal para elas, conforme Mateus 5, 21, 37. Jesus, amado, ainda ensinou que devemos oferecer a outra face e amar principalmente o nosso inimigo, fazendo o bem sem julgar as pessoas pelo nascimento. É difícil, eu sei que é. Você amar seu inimigo é difícil. Mas podemos não fazer nenhum mal a eles. Eu aprendi a não fazer o mal a nenhum inimigo. Eu não vingo nenhum inimigo. Eu coloco a vida do meu inimigo nas mãos de Deus. Aquele que se diz meu inimigo, eu coloco a vida dele nas mãos de Deus. E a palavra de Deus diz: a vingança é minha e não sua. Então todas as pessoas que se dizem meus inimigos, eu coloco nas mãos do Senhor. Falou: Senhor, tenha misericórdia. E deixo nas mãos do Senhor. É lógico que irão surgir os nossos inimigos. O inimigo irá levantar pessoas para nos afrontarmos. Vai acontecer isso. Mas nós não devemos o quê? Vingar nossas próprias mãos. Coloco na mão do Senhor. Ele fala: a vingança é minha. Então, a vida das pessoas que dizem meus inimigos, eu coloco nas mãos do Senhor. Tudo isso seria esquecido se o próprio Jesus não tivesse vivido suas palavras, seus exemplos, comprovou a veracidade do seu ensino, conforme Marcos 1:22. Então, amado, a ética cristã não se baseia em filosofias bonitas, não, mas sim em atitudes e práticas. Não são em teorias, são em atitudes, em práticas. O contrário disso seria o legalismo, que impõe regras para as pessoas em benefício próprio. Mas a ética de Cristo ensina a ir na contramão do mundo e fazer o bem. Faça o bem, não importa quem. A ética cristã, amado, é voltado para o próximo. Sempre voltado para o próximo. A palavra de Deus sempre é bem claro. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. No dia que você amar o próximo como a si mesmo, você não vai fazer nenhum mal ao próximo. Agora vai ter próximo que vai ser nosso inimigo. Como instrumento de Satanás. Não é mesmo? Já aconteceu comigo várias vezes. Inimigo que levantou pessoas contra mim. Houve um momento de ira, houve. Mas depois, o que eu fiz? Conforme a palavra de Deus manda. Pedir perdão ao Senhor e colocar a vida dessa pessoa nas mãos do Senhor. E seja feita a vontade do Senhor. Isso eu sempre fiz e irei fazer quando acontecer uma afronta dessa. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei dos profetas. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoe a nossa fé, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Não é mesmo?
Lá em Romanos 14, 21 é bem claro, diz assim, ó, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Jamais você vai levar um irmão. A Bíblia fala de um abismo, levar outro abismo. Jamais você vai levar o irmão a praticar um abismo, porque você cometeu, não. Não leve ninguém com você. Faça você mesmo. Você sabe o que é certo e o que é errado. A ética cristã, amado, é voltada em direção ao próximo ou ao coletivo. Jesus se entregou em favor da humanidade e pediu que todos seguissem seu exemplo, levando a sua cruz e negando a si mesmo em favor de outros, conforme Marcos 8, 30 e 58. Jesus falou, eu já fiz minha parte, eu já morri na cruz por vocês. Agora quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Isso significa que a ética de Cristo nos ensina a abrir mão do próprio querer em prol de outras pessoas, conforme Filipenses 1,4. Tomar a sua cruz, seguir a Jesus, amado, é negar a si mesmo. Baseado nos 2 versículos citados acima, a ética cristã é, primeiro, fazer para os outros somente o que gostaria que fizesse por nós. Ó, desejar só o bem. Amar o próximo como a si mesmo. Então você vai fazer para os outros somente o que gostaria que fizesse para nós. Você não vai querer o mal para você. Se você desejar o bem para você, tem que desejar para o próximo. O que você desejar para o próximo, você vai desejar para você. Deixar de fazer qualquer coisa que prejudique ou aborreça alguém. Jamais trazer ódio, trazer contenda para alguém, jamais. Nada que venha prejudicar ou aborrecer a pessoa. Amada, a ordem de Cristo é que não devemos fazer para as pessoas aquilo que não queremos que elas façam para nós, não é mesmo? Jesus aqui é bem claro, conforme Mateus 7,12. E até mesmo devemos deixar de fazer qualquer coisa que possa aborrecer nosso próximo. Jesus ainda alerta que tudo o que fizermos para os outros pode voltar para nós mesmos, é a lei da semeadura. Às vezes você faz o mal para alguém, o mal vem para você, você vai colher lá na frente, conforme Mateus 7, 1 e 2. Sendo assim, amada, a ética cristã coloca o outro antes do eu. Já os valores do mundo ensinam que a vontade deve estar em primeiro lugar. Vamos nos preocuparmos com o próximo, fazer o bem, não importa a quem. A ética cristã de Cristo, amado, baseia-se em seu exemplo de vida. Nós temos Cristo como referencial. Portanto, viva os valores morais e éticos de Cristo. Jesus é a minha razão de viver, eu sempre coloco isso nas minhas reflexões. Lá em 1 João 2,6 diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se você se diz cristão, você tem que andar como Cristo andou. Amado, o ensino desses valores cristãos é imprescindível para a sobrevivência do cristianismo. Isso é imprescindível, você tem que viver mesmo isso. A igreja vive um tempo de descrédito na sociedade, porque o materialismo se tornou padrão de vida para muitos cristãos, e por isso a sua prática de vida está à mercê de interesses carnais e não espirituais. Infelizmente a gente vê aí muitas lideranças, né? Muitos pastores deixaram o chamado para o trabalho seculares, pensando em si próprio, até juntando riqueza aqui na terra, onde a palavra de Deus diz que nós não devemos juntar riqueza aqui na terra, porque o ferrugem corrói. Daqui nós não levaremos nada, conforme Jó, viemos nu voltaremos. Mas isso a gente não vê em muitos cristãos, em muitos pastores, em muitos líderes. Quando começa a pegar poder, eles começam a ficar apegados a bens materiais. Infelizmente isso acontece, mas isso aí não agrada a Deus. Amém, amados? Amados, os princípios morais cristãos não se baseiam em moralismo de regras rígidas.
mas na liberdade e responsabilidade de cada um com as suas próprias ações. Cada um é responsável pelas suas ações. A ética cristã se manifesta em atitudes práticas e não apenas de forma teórica ou filosófica, mas sempre voltada para o próximo, fazendo bem às pessoas. Fazendo bem, não importa a quem. Lembre-se disso. Faça o bem, não importa a quem. E não fica apenas na teoria, fica na prática. Amado, uma igreja sem valores, ela é desvalorizada. Pode ter certeza disso. Uma igreja sem valor, ela é desvalorizada. Portanto, você é igreja. Nós somos igreja. Portanto, valorize o que você tem. Você é importante para Deus. Amém? Eu creio que Deus já falou conosco através dessa palavra e vai falar através desse louvor. Amém? Medite nessa palavra. Viva os princípios de Deus e vamos ouvir o louvor. Você tem valor, valorize o que você tem. Você é um ser importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem através dessa palavra e através desse louvor. Amém? Portanto, medite nesse louvor. Você tem valor. Valorize o que você tem. Amém? Olha só. Você é importante para alguém, amado. Você é o sal e a luz desse mundo. É sal da terra e luz do mundo. Se você é um cristão, viva com Cristo. Você tem valor. Valorize o que você tem. Amém? Vamos orar? Eu creio que eu já falo com você através da palavra e agora através do louvor. Maravilhoso Deus, te louvo, te agradeço, te exalto, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, exaltado é Teu santo nome. Tu és santo, Tu és maravilhoso. Tu és digno de honra, de glória, louvor e exaltação. Te louvo por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e creio que muito será feito por cada um de nós. Peço, Pai, que o Seu doce amado Espírito vai de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Ele que não vive a ética cristã, ele que não vive os seus princípios, que ele venha ter conhecimento através dessa palavra e ser convencido pelo Seu doce amado Espírito Santo e que ela venha valorizar o que ela é e o que ela tem. Afinal de contas, nós somos a Sua imagem e a Sua semelhança. Nós viemos viver conforme o Senhor anda, Pai. E que essa pessoa venha também abrir a mente, seus olhos espirituais, seus ouvidos. E não fique aí sofrendo angústia e dor. Não viva nesse complexo inferior, achando às vezes que não é ninguém. Que ele venha reconhecer que ele foi feito conforme a sua imagem e semelhança. Amém? Que o Senhor continue na nossa direção, nos guardando, nos livrando todo mal. Eu te louvo e te agradeço, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória. Exaltado é Teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado. É isso aí. O Espírito Santo está habitado em mim e quer habitar em você, se ainda não está habitado. Se ele está habitado, amém, continue habitado. Quando tiver, convida ele para habitar em você e fazer a diferença. Você é importante para ele. Levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, valorize o que você tem. Você é importante para Deus. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama e Satanás nos odeia. Satanás jamais irá permitir que você venha viver a ética cristã, a vida cristã, os princípios cristãos. Então não se deixe lá para Satanás. Seja imitador de Cristo, seja um cristão. Deixe a idolatria de lado, religiosidade de lado, deixe isso de lado e venha seguir a Cristo. O único que criou todas as coisas, o único que esteve aqui na terra, fez sinais, prodígios e maravilhas, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o Pai e promete voltar para buscar a igreja.
buscar a mim e buscar a você. Então, fique na paz e deixe a Deus na direção certa. Amém? Tenha um bom dia, fica na paz.